Olá, pessoal, tudo jóia? Vamos conversar hoje sobre uma doença chamada doença de Hirschsprung, escrita por Harald Hirschsprung em 1886. Ele descreveu essa doença fazendo a necrópsia de 10 crianças que morreram desta moléstia, né? Quando ele abriu a barriga dessa criança, fazendo a necrópsia, ele observou um intestino muito grande, muito dilatado, tá? Ele falou assim, é igual a doença de Chagas, só que congênita. A criança nasceu como se tivesse nascido com uma doença de Chagas que ela é adquirida ao longo da vida. Na verdade, 80% das doenças dessa doença, ela pega o reto distal, tá? É ultra curto ou curto. Então, ele pega a borda anal, o reto, às vezes um pouquinho de sigmoide, que é abaixo da reflexão peritoneal. Então, quem olha a barriga só vê a parte dilatada, a parte doente, ela é extremamente pequena. Como não teve uma inervação, a inervação ela vai descendo em sentido crânio-caudal. Essa é uma doença, uma neurocristopatia, tá, do vago. A inervação ela vai descendo de sentido da cabeça até o ânus. Aonde parou a inervação, o desenvolvimento, né? Você tem a parte distal sem a inervação. O intestino sem essa inervação vai acabar ficando, não desenvolvendo, né? Ela faz é uma aganglionose, uma ausência da inervação, ele não desenvolve, então ele fica microcólon, tá? Então a doença, o nome correto deveria ser microcólon congênito. Ficou o megacólon por uso consagrado, tá? Mas a parte mega, né, o cólon dilatado, grande, ela não é a doente é a micro. A mega, ela adoeceu. Ela está tentando vencer a obstrução para frente, que é uma obstrução funcional, e ela dilata, distende, hipertrofia a musculatura. Ok? Mas vamos lá. Essa doença é a ausência dos neurônios intramurais, em segmentos variáveis do intestino grosso, né? É sempre do distal para proximal, então você nunca vai ter essa doença no meio do intestino. Então ela pega borda anal, aí borda anal, reto, sigmoide, borda anal, reto, sigmoide e descendente, borda anal, reto, sigmoide e descendente, e cólon transverso e ascendente, é de distal para proximal, tá? Resultando na não propulsão do intestino, né? Do segmento que está afetado, né? Como sinônimos, a gente chama de doença de Hirschsprung, a ganglionose intestinal congênita ou doença ganglionar dos cólons. Como fisiopatologia, como você tem ausência dessas células neurais nos plexos nervosos intestinais, acompanha-se uma hipertrofia de troncos nervosos. Em consequência, haverá hipertrofia das fibras musculares na região acima, afetada. A parte não doente faz força, né? Então, a musculatura faz força para vencer a obstrução. Com isso, ela é hipertrofia, tá ok? Há uma ausência do peristaltismo na zona aganglionar, quer dizer, onde você não tem o peristaltismo, você tem dificuldade de. Onde não tem gânglio, não vai ter o peristaltismo. Isso vai dificultar o trânsito intestinal e determina a dilatação proximal, tá ok? Fica fácil. A alteração da motilidade é responsável pela suboclusão intestinal. Os pacientes apresentam desde o nascimento uma distensão abdominal grande, dificuldade na eliminação de mecônio, vômitos e um toque retal explosivo se o toque retal ultrapassar a zona de transição. Imagine a minha mão aqui como um intestino. Eu venho e faço um toque retal, tá ok? No que eu fiz um toque retal, se o meu dedo não ultrapassar toda a área com doença, eu não vou ter toque retal explosivo. Agora imagina que a área doente são essa parte mais fininha dos dois dedos. E essa parte aqui, não. Na hora que eu ultrapassei, eu tiro o dedo, o ânus, a musculatura não fecha instantaneamente, ela vai fechando. No que ela vai fechando, isso aqui está sob pressão, ela aperta e contrai e faz um toque retal explosivo, que é característico da doença. Tá? Lembraram que é crânio caudal, o desenvolvimento da inervação, lembrarmos isso. Então, se ficou uma parte sem chegar à inervação, sem desenvolver, é sempre a parte distal. Tá? Com relação à parte de embriologia, vamos lembrar o seguinte: a extensão da ganglionose
ela é definida a partir do momento em que a migração dos neuroblastos na parede intestinal se interrompe. Quanto mais precoce na embriogênese, na gestação, maior o segmento. Quanto mais tardio, menor o segmento. Então, se a interrupção ocorrer na 7ª semana de gestação, você vai ter uma ganglionose de todo o colo. Se interromper até a 9ª gestação, ela é colo descendente, sigmoide reto. Se for entre a 10ª e a 12ª, é sigmoide reto. O mais comum são as partes distais. Sigmoide reto, às vezes só a borda anal. Tá? Você está entendendo aqui um corte da parede muscular, onde você começa a ver de fora para dentro, né? Desculpa, passei o slide. De fora para dentro, serosa, camada muscular longitudinal, plexo mioentérico, tá? Submucosa. Então, é exatamente nesse plexo mioentérico aqui, Meissner de Auerbach e de Meissner, que ocorre o comprometimento nervoso. São exatamente no plexo mioentérico de Auerbach e submucoso de Meissner, onde há o problema, tá ok? Então, plexo submucoso de Meissner e o mais periférico, mioentérico de Auerbach, certo? Lembrarmos que, aonde parou o desenvolvimento das células ganglionares, tá? As paredes vão ficar hipertrofiadas. Então, a parte doente é extremamente fina. É esta que não tem a inervação, né? Esta parte, ela adoeceu. No que ela adoeceu, ela fica levemente hipoganglionar, porque ela ficou maior, mas a quantidade de inervação é a mesma, de um segmento que não fosse tão distendido. E esta parte vai normalizando. Então, esta é a doença. Lembrarmos que a doença deveria se chamar microcólon. Tá? Mega porque foi olhado a parte dilatada, a consequência e não a causa. Tá ok? Observe, na prática, de verdade, muito fininho, né? E aqui não tem gânglio, aqui começa a ficar muito dilatado, então essa área é logo a seguir, né, da área doente, e depois passa a ser saudável. Então, esta é a área doente, esta está alargada, dilatada, eu falo adoeceu, ela está levemente hipoganglionar pelo seu tamanho que proporcional, e aqui começa a normalizar. Deu para entender bem? Estas imagens, olha, fininho, alarga, fininho, de repente alarga. Isso é o que a gente chama de zona de transição, que nós vamos ver isso no raio-x. Fino, de repente alarga. Esta parte aganglionar tem que ser tirada. Essa daqui, a gente pode anastomosar, às vezes está muito dilatada. Tá? Os fatores genéticos, é a falha da migração crânio-caudal, da crista neural do nervo vago, é uma neurocristopatia devido à deleção do braço longo do cromossomo 10. Então, existe um traço genético, mas ela não é 100% identificada. Nós temos mutações em 11 genes. Tá? Dentro desses 11 genes, o gene RET é o que apresenta as mutações mais comuns. Estão presentes de 7 a 35% dos casos de moléstia de Hirschsprung, este gene RET. Pacientes com trissomia do 21, eles têm 100 vezes mais chance do que a população normal de ter moléstia de Hirschsprung. É muito frequente em Down. Tá? 72 a 80% das moléstias de Hirschsprung você não detecta alteração genética. Tá? Elas têm alta associação com outras anomalias, então, em torno de 28%, né? Down, doenças cardíacas, cerebrais, craniofaciais, estenose hipertrófica de pyloro, má rotação intestinal, divertículo de Meckel, anomalias anorretais. Bom, a epidemiologia é na faixa de 1 para cada 5 mil nascidos vivos e mais frequente em meninos, na frequência de 4 vezes mais comuns em meninos. Já falei que tem um traço genético, então aumento no risco da doença em gêmeos, né? Tem uma associação com algumas síndromes genéticas, o gene RET dos 11 genes é o mais frequente, e não é comum ocorrer em prematuros. Tá? Com relação à classificação, no passado se dividia em curto, longo e total, e atualmente se admite a forma ultra curta. Tá? Usando 3, se dividindo em 3 ou em 4, é muito simples de entender. Tá? Quanto mais precoce na embriogênese para uma migração da inervação, o colo maior, mais extenso a lesão.
quanto mais tardio, menor. Ultracurto só comete a borda do ânus. E é uma técnica cirúrgica que a gente fala que é uma anoretomiectomia. Você corta somente o esfíncter muscular do ânus, transformando um anel numa argola. Tá? O curto pega o reto sigmoide. Na verdade, entre ultracurto e curto, eles são responsáveis por quase 80% das doenças de Hirschsprung. Por isso que o Hirschsprung mesmo, quando ele fez as 10 necrópsias, ele achou que a doença era a parte mega. É um defeito que ocorre entre a 10ª e a 12ª semana na migração dos neuroblastos. Se ocorrer entre a 8ª e a 9ª, que é de 12% a 22%, você vai ter o longo, aquele que pega borda anal, reto sigmoide e o descendente até o ângulo esplênico. Se pegar por volta da 7ª semana, que é mais raro, aí você pega todo o cólon, tá? Simplesmente todo o cólon. Ok? História. Hirschsprung descreveu em 1886 a doença, mas a associação das células nervosas complexo ganglionário submucoso intramoral só foi descrito em 1901, tá? Por Tittel. Quer dizer, o Hirschsprung descreveu a doença, mas o motivo da doença só em 1901 que associaram que era por uma questão de plexos ganglionares que não estavam presentes. A causa e efeito de ausência da inervação do plexo ganglionar com a constipação só foi feita em 1994. E somente em 1948, em Suécia, estabeleceu o primeiro tratamento cirúrgico, retirando esse segmento denervado, e nós vamos comentar de algumas técnicas, enfim, tá? Na hora de tratamento. Megacolon é isso, uma doença, uma criança com barrigão, não evacua, tá? Como quadro clínico, como que você faz o diagnóstico? Bom, como quadro clínico, retardo na eliminação de mecônio, de 60% a 90% dos casos, geralmente elimina sobre estímulo, sobre um cotonete, sobre um estímulo anal, com um toque retal, quadro compatível com obstrução intestinal, a criança, como não evacua, vai vômitos biliosos, toque retal explosivo, quando ultrapassa a zona de transição, e é uma criança com constipação intestinal crônica. Lembrarmos que o toque retal é explosivo quando ultrapassa a zona de transição. É muito comum você ter enterocolite, mas a enterocolite não é pela causa da enterocolite clássica, que é a prematuridade, e sim por mecanismo de escara. Muitas vezes vai distendendo, apertando todas as paredes do intestino, 360 graus, e ela isquemia, ela comprime os capilares venosos e arteriais. Falta circulação sanguínea, isquemia, necrosa, perfura. Ok? Então, ela é comum, a enterocolite, mas não a enterocolite no sentido da prematuridade, como a gente vai ter numa aula disso, e sim no sentido de mecanismo de escara. Ok? Olha essa barriga, a gente chama de abdômen batráqueo, perdeu a silhueta, né? Perdeu a silhueta, a lateral, se observa aqui abaulada para fora, desenho de todo o intestino cheio de fezes. Se você apertar, isso aqui faz aquele efeito de massinha de modelar, fica afundado. Você aperta o intestino, você está afundando um intestino cheio de cocô, e ele vai ficar afundado, tá? Efeito de massinha de modelar, tá ok? Observe, perda do abdômen, da silhueta, abdômen batráqueo, tá ok? Só para vocês entenderem, o abdômen batráqueo, certo? Você já fez o diagnóstico na anamnese, no exame físico, num raio-x, né, num toque retal explosivo, num raio-x é um raio-x cheio de fezes, né, muitos gases, muitas fezes, raio-x simples. Observe aqui, esse raio-x, até apesar da doença, muito bonito, porque fino e alargou. Isso aqui tudo é fezes. Essa imagem que a gente chama de imagem miolo de pão é fezes. Então, aqui a área doente, essa área adoeceu, tá? É um mega reto, tá? Agora nós podemos partir para o enema opaco. O enema opaco é um raio-x contrastado e deve ser feito sem preparo intestinal, ok? Então, sem preparo intestinal, você vai ver, por que sem preparo? Se você tirar o cocô, vai funcionar como uma bexiga vazia e vai mascarar a dilatação do intestino, tá? A gente antigamente usava bário, hoje a gente usa IPAC. A área fina e a larga. A área fina e a larga. Isto é a zona de transição, tá? Isto é o que caracteriza o megacólon.
Observe aqui, área fina, e aqui alargou absurdamente. Eu desenhei melhor aqui, passei um lápis em vermelho, então, área fina e alargou. E a barriga da criança com o abdômen batráquio, observe o umbiguinho, uma hernia umbilical, que é muito comum, porque pela pressão abdominal aumentada, o orifício do umbigo não fecha e ainda dilata sobre alta pressão. Tá? Observe aqui, é um mega reto, muito fino, e já abriu com uma área muito alargada para depois diminuir de diâmetro. Tá ok? Muito fino e aqui alargou. Observe a região de transição, zona de transição. Tá? Muito fino, aqui, alargou para depois diminuir a normalidade. E essa tortuosidade é clássica também no Hirschsprung. A área doente é esta, provavelmente é ultra curto, tá? Só a borda anal. Muito fino e alargou, muito fino e alargou. Observe a zona de transição. Vários enemas, tá? Só para vocês verem, ok? Vamos lá seguir. Outra forma de fazermos diagnóstico, manometria no retal. Manometria no retal, eu brinco que é um eletro do ânus, né? Você passa uma sonda transitorizada no reto, insufla com ar, que ele vai simular cocô no reto, e se tiver inervação, ele vai avisar o cérebro que você está com cocô no reto. É uma bexiga cheia de ar, tá? E vai fazer a contração. Então, ele avalia o reflexo de abertura do esfíncter interno do paciente. Se o reflexo estiver presente, tem inervação, normal. Ausente, moléstia de Hirschsprung, tá? É como se fosse um eletro, ok? E você vai observar se tem contração ou não tem contração, certo? Vamos para os padrões ouro. Padrão ouro é biópsia, tá? Mas nós temos 3 formas. Nós podemos fazer uma biópsia e, por anatomia patológica, fazer coloração com hematoxilina e eosina. Nós podemos fazer histoquímica e pedir acetilcolinesterase, e podemos fazer imunohistoquímica pedindo calretinina. Então, vamos entender os métodos diagnósticos por biópsia, tá bom? Que são 3. Então, vamos lá. Padrão. Pega-se um pedaço, tira-se um pedaço da parede total, tá? Do reto sigmoide, você vai fazendo segmentado, cora com hematoxilina, coloca em parafina, cora, faz os cortes, os microcortes, hematoxilina e eosina. Essa técnica foi escrita em 1955 por Swesson, tem uma acurácia maravilhosa de 98%. O problema dessa técnica é que é uma biópsia de parede total de reto, né? Porque para uma criança, um recém-nascido, às vezes é difícil de fazer nessa região muito baixa, e o risco de infecção e tudo, tá? Você vai ver, evidencia células neurais no intestino normal e troncos nervosos hipertrofiados nos casos de moléstia de Hirschsprung. Técnica excelente, super barata, com 98% de acurácia, tá? É um padrão ouro que você está vendo aí. Imagem está vendo uma foto micrografia, né? Corado por hematoxilina e eosina, no aumento de 40 vezes, tá bom? Vamos lá seguir. A parte doente, hipertrofia, musculatura, lembrarmos disto, tá? Que adoeceu. Na anatomia patológica, a biópsia vem ausência de células ganglionares na camada muscular de margem de submucosa de Auerbach e hipertrofia das terminações nervosas, tá? Aqui nós temos o laudo de um anátomo patológico de um paciente normal, e depois eu vou dar de um comprometimento. Biópsia de cólon descendente distal, fragmento da camada muscular própria normotrófica, com presença de corpos ganglionares e filetes nervosos. Então, tem corpos ganglionares, tem filetes nervosos. Ausência de mucosa intestinal e submucosa hialinizada. Biópsia da colostomia distal, que é da colostomia distal, que é do cólon descendente, essa é da colostomia distal. Mucosa intestinal, com folículos linfóides reacionais, submucosa dentro dos limites da normalidade, camada muscular própria, normotrófica, com presença de corpos ganglionares e filetes nervosos. Normal. Quando nós pegamos um paciente com a doença, vamos ler aqui. Biópsia do cólon sigmoide distal, fragmentos da camada muscular própria hipertrófica, com ausência de corpos ganglionares e filetes nervosos.
Ausência de representação na mucosa intestinal, quadro morfológico, pode corresponder à ganglionose. Tá bom? Só para vocês entenderem. A biópsia retal é padrão ouro. E a gente falou da hematoxilina e eosina, agora vamos falar da histoquímica. Histoquímica foi descrita em 1972 por Mayer-Rudd, uma acurácia superior a 90%, então você observa que a hematoxilina ainda é melhor, mas essa você consegue fazer com uma biópsia de mucosa e submucosa, não de parede total. Pode ser uma biópsia de tamanho menor, tá? De 2 milímetros, e não é de parede total, não perfura a parede, onde você vai estar muitas fezes, muito cocô, muita bactéria, risco maior de infecção. E você vai pedir pesquisa de acetilcolinesterase, tá? O aumento da atividade da enzima acetilcolinesterase, corando os troncos e fibrilas de couro acastanhado, né? Nos fragmentos do intestino doente. As células ganglionares funcionam como um sensor de crescimento. Então, na falta delas, essas fibras nervosas são impregnadas de acetilcolinesterase e sofrem hipertrofia e hiperplasia, ok? Vamos para o terceiro método, que é a de imunohistoquímica. Então, nós vimos anatomia patológica, corado com hematoxilina e eosina, histoquímica, tá? O que se pede é acetilcolinesterase, e agora imunohistoquímica, onde nós vamos pesquisar calretinina. Essa é uma acurácia também superior a 90%. Você observa aqui o HI, que é o mais antigo, tá? Que é a técnica mais antiga que existe, ela ainda é superior. O problema é que ela é muito invasiva. A biópsia total ela é mais arriscada e nem sempre muito fácil de ser feita, tá? A calretinina é a proteína de ligação do cálcio, é um marcador, sinaliza as células ganglionares, estão presentes nos plexos nervosos da parede intestinal, em fibras nervosas da região da muscular, da mucosa e da lâmina própria do intestino normal. Em caso de Hirschsprung, esse marcador não irá marcar as células neurais, portanto, não haverá atividade, né? E como que é feito isso? Bom, você usa um anticorpo primário que se liga ao antígeno, anticorpo antígeno. Aí você pega um anticorpo secundário que está ligado covalentemente a um corante marrom, a um agente colorido marrom, que vai se ligar, então, esse anticorpo secundário vai se ligar ao anticorpo primário, só que ele está levando um corante, tá? As regiões onde houver a presença do antígeno irão adquirir uma coloração marrom, que pode ser visualizada na microscopia óptica. Então, você vai observar essa coloração marrom, né, na imunohistoquímica, essa coloração marrom, esta marrom. Você fala, poxa, doutor, a outra célula, aqui está um aumento maior, tá? Aqui está um aumento, né, de 40 vezes. Mas você vai observar, né, essa coloração marrom e que garante que você tem, ou bate o martelo que você tem a Hirschsprung. O diagnóstico é exatamente assim, tá? Você pede painel de imunohistoquímica, ele vai vir calretinina, bloco de parafina, positivo para as células ganglionares. É essa forma que vem o laudo, positivo ou negativo, tá? Conduta cirúrgica. Bom, sonda nasogástrica aberta, reposição hidroeletrolítica, antibiótico terapia para gram positivo, gram negativo e anaeróbio. Você vai trabalhar no meio de... Você vai ter que trabalhar no intestino cheio de fezes, então você vai ter que lavar, tirar todas essas fezes e entrar com antibiótico para toda essa colônia de bactérias. Cirurgia inicial, geralmente colostomia, e depois o abaixamento de cólon. O abaixamento de cólon, nós temos várias técnicas. Vou lhe dar a que mais se faz hoje, que é Mondragon della Torre, porque 80% é curto, é ultra curto, curto, e às vezes longo, e até o longo você consegue muitas vezes fazer pelo Mondragon della Torre. Quando mais do que isso, tem que usar as outras técnicas, tá, ok? O ultra curto, você vai fazer uma anoretomiectomia, transformar o esfíncter anal, que é, digamos, um anel, numa argola, tá, ok? É a mais simples. Agora vamos falar do megacolo, onde nós vamos fazer o Mondragon della Torre, tá? Consiste no abaixamento transanal endoanal do cólon, né? Nós colocamos esse afastador circular, observamos a linha pectínea, observe a linha pectínea, bonita. Acima da linha pectínea, mais ou menos 1,5, 2 centímetros acima da linha pectínea, nós vamos, com bisturi elétrico, seccionar todo o intestino e vamos trazê-lo para fora. Ok? Até onde? Até onde for a zona de transição.
do fino começar a largar. Aqui é aganglionar, aqui já começa a ter células ganglionares hipoganglionares, ok? Você vai fazendo isso com o patologista na sala, fazendo lâmina constantemente, ele vai pesquisando com hematoxilina e eosina, tá? Você tirou todo o intestino, resseca a parte retirada e faz a anastomose endoanal, tá? Vamos fazer a anastomose endoanal, certo? O bom dessa técnica, zero de incisão externa. Esteticamente maravilhoso. Em média, 2 centímetros acima da linha pectina. Bom? Olha a zona fina, a zona muito dilatada. Quando a zona dilatada é muito grande lá para cima, é bom fazer uma colostomia para isso aí ir desatrofiando e voltando ao normal, para depois você abaixar. Senão você não consegue abaixar nessa largura. Tá? Você não consegue fazer a anastomose. Tá bom? Temos várias técnicas cirúrgicas. Hoje em dia, a Mondragón de la Torre tem dominado, resolve quase 80% dos casos, mas nós temos várias outras técnicas. A aula de hoje não é voltada para isso, mas temos a de Suécia, de 48, com abaixamento do colo, com a anastomose colo-retal, do Ramel, de 56, com abaixamento reto-retal, dentro do reto, endoanal e transanal, suave, um abaixamento endorretal, Georgeson, em 95. Vamos ver esquemas de desenhos, mas o foco da aula não é essas técnicas, são menos usadas, graças a Deus, porque seriam casos menos graves, então você vai fazer a anastomose aqui, tá? Certo? Aqui, endoanal, passado, só vendo as técnicas, aqui faz a anastomose lateral, mas não é o foco da aula explicar, entrarmos em tantos detalhes destas técnicas, tá bom? Obrigado, pessoal, agradeço a atenção. Se ficou alguma dúvida, mandem recado no canal. Abraço.